aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no Megascope e hoje vamos tocar num assunto que faz um bom tempo que a gente não comenta por alguns motivos. Então vamos falar sobre a série de Sandman e o seu novo trailer que foi divulgado, já também revelando como será a estreia da produção, né? Que assim como Stranger Things, The Witcher chegará em 2 volumes e esses 2 volumes tiveram suas datas divulgadas. Mas beleza, Sandman teve uma primeira temporada bastante promissora, muito divertida e extremamente fiel aos quadrinhos, tanto que depois da primeira leva de episódios, nós tivemos mais 2 que trazia a história da Calliope e Sonho de Mil Gatos, né? Sendo Sonho de Mil Gatos uma animação fodida, muito boa. E assim, dentro das adaptações da Netflix, eu diria que Sandman foi uma excelente adaptação. Isso porque ela pegou os arcos dos quadrinhos e conseguiu condensar de uma forma, não vou falar um para um, mudaram algumas coisas, mas ficaram bem adaptadas. E acabou, por exemplo, na primeira temporada da série, fechando o primeiro arco ali, né? Que seria o primeiro volume absoluto de Sandman, colocando assim. Sendo que a segunda temporada vai trazer Estação das Brumas, que é uma série de histórias muito interessante, também bastante marcante. É uma das minhas favoritas dentro da série de Sandman. Então, quando eu soube que teria uma continuação, fiquei puta que pariu, que da hora, felizão. Vamos ver uma adaptação da hora de Sandman, porque o quadrinho é foda, não tem jeito, não tem o que falar. E aí veio a notícia de que a segunda temporada de Sandman seria a última. Então nós não teremos mais adaptação de Sandman depois dessa segunda temporada. E se não me falha a memória, essa notícia foi divulgada em fevereiro de 2025. Nós temos ela lá no Mega. Na época acabei nem trazendo, justamente porque Sandman virou de 2024 para 2025 um assunto bastante espinhoso devido a seu autor, o Neil Gaiman, que não vou falar que foi especulado, foi somente denunciado. Não, ele está com diversos processos nas costas a crimes que eu não vou nem comentar aqui, porque é um negócio extremamente pesado que vai de diferentes abusos a tráfego humano. Então, puta que pariu, é um assunto que eu tenho um cuidado para abordar, porque a história é muito boa, só que o autor fez muita bosta ao que tudo indica. Então, segundo as provas que os processos nos entregam, nos mostram, e as vítimas relataram, ele e a atual esposa dele, que também está envolvida, fizeram coisas absurdas. Então, particularmente, virou um assunto que não me alegra tanto tratar. E eu vinha desse tempo todo trabalhando como trazer esse assunto pro Mega, né? Porque de maneira alguma eu quero fazer um conteúdo relacionado a Sandman, dando algum indício que a gente, como equipe do Mega e também como indivíduos que fazem parte desse grupo, endossam as atitudes do autor. Então, daqui pra frente a gente vai acabar tratando especificamente da série, porque a série já foi publicada, existe toda uma equipe, seja na parte de atuação, produção, edição dela, que trabalhou nela. Então eu acho legal a continuação dessa segunda temporada. E, diga-se de passagem, não foi só Sandman, né, que teve esse final aqui, né? Porque, pô, se tivesse tudo bem, eu acho que iria se prorrogar bastante a série, justamente porque os arcos são bastante interessantes. A Prime Video cancelou Good Omens, que estava ali com a sua terceira temporada planejada, só que foi reduzida para um episódio especial para finalização. Então, também achei legal por parte da Prime para dar um final para a história e que os processos do Neil Gaiman se resolva lá e seja feito e cumprido as medidas que sejam necessárias, né? Porque o que foi dito que ele fez e o que consta nos processos são coisas assim realmente perturbadoras e que para quem acompanha a carreira dele como escritor e seus quadrinhos que ele desenvolveu, eram acusações que no começo você falaria não é possível que um cara assim, digamos que tão boa praça como ele faria isso e porra, foi o que aconteceu ao que tudo indica, ao que os processos nos mostram, né? Então,
por ser esse tipo de assunto, eu tô trazendo isso para esse vídeo porque a gente vai falar de Sandman, então vou evitar ao máximo tratar desse aspecto do autor e separar, né, por mais que seja difícil, nesse momento especificamente, separar obra do autor. Então aqui vamos falar do Sandman, da segunda temporada especificamente, comentar um pouco sobre o trailer. Já lembrando, que eu falei, né, que a série de Sandman em geral será encerrada nessa segunda temporada. Mas beleza, e o que nós tivemos nessa o que nós teremos nessa segunda temporada? Como eu já comentei, nós teremos ali a adaptação do arco Estação das Brumas, que é muito interessante, e é justamente o desenrolar do final da primeira temporada, e após recuperar todos os seus itens, ele retorna para o Sonhar. E essa investida do sonho no inferno acaba, digamos que, afetando Lúcifer, porque a gente vai ver como ele foi para lá, as histórias ali, e o que vai acontecer é que, basicamente, o plot da Estação das Brumas envolve o passado ainda mais antigo dos Perpétuos e também uma desistência de Lúcifer do inferno, do seu reino. Então, basicamente, o reino de Lúcifer fica vago. E aí ele dá a chave para o sonho. E aí a história se desenrola a partir disso, porque nós já tivemos diversos atores confirmados em papéis de entidade. Porque nesse trecho da história, também nós temos a visita de outros seres, né, de outras mitologias ao sonhar, para buscar a posse do inferno, como sendo uma nova terra ou uma possibilidade de expansão. Mas beleza. Então, esse é uma casquinha do arco de Estação das Brumas, porque envolve muito mais coisa. Mas aqui no trailer, nós temos trechos bastante interessantes, né? Porque ele vai mostrar, basicamente, a reunião dos Perpétuos. E nessa reunião dos Perpétuos, eu fiquei muito feliz de ver, porque ali a gente já tem os Perpétuos que apareceram na primeira temporada e os que não estavam escalados para os primeiros episódios, né? Então, por exemplo, nós teremos ali a presença do Destino e da Delírio, que eram dois perpétuos que faltavam, e eles terão uma participação maior nessa segunda e última temporada. Esse momento da reunião é bastante interessante porque vai representar aspectos diferentes dos perpétuos, né? De outras eras, porque os perpétuos, eles evoluem com o tempo e eles acabam sendo um retrato do tempo ao qual eles estão representando. E aí nós temos algumas cenas ali naquela mesa que já dão indícios dos conflitos que vão existir. Porque ali já fica um pouco visível, pelo menos para quem já leu os quadrinhos, como que o desejo ele interage com o sonho. Então na primeira temporada a gente já viu que existiam rusgas e o desejo estava sempre ali cutucando. E no começo da segunda temporada, com a reunião dos Perpétuos, a gente vê que essas rusgas não são novas. E elas irão além do que já foi mostrada na primeira temporada. Então isso é bastante interessante. Além de, claro, a gente vê a Delírio pela primeira vez, que é uma personagem extremamente importante para este arco como um todo. E também para diversos momentos na história. Mas como nós não teremos, vamos ficar fechados a esse arco. E ainda em relação ao trailer, nós tivemos aí divulgado as datas, né, em que irão ocorrer as estreias. Assim como outras produções da Netflix, nós iremos ver que Sandman terá basicamente duas estreias ali, uma para os primeiros episódios no volume 1 e outra para os últimos episódios no volume 2. Os primeiros episódios chegarão ao catálogo do streaming em 3 de julho e os outros episódios no dia 24. Eu particularmente gosto dessa divisão, porque você distribui, você dá tempo para conversas, para discussões, teorias e uma apreciação mesmo do que está sendo publicado. E eu acho que, por exemplo, a Prime e a Apple TV, que agora está na Prime, né? Eles acertam bastante quando eles publicam, por exemplo, uma batch de 3 episódios e depois um por semana até o final da temporada. Você mantém a série em voga mais tempo e isso traz menos altos e baixos para ela, né? Porque você consegue conectar e dá tempo para as pessoas
pensarem sobre o episódio. Coisa que eu sinto falta, por exemplo, vendo as séries da Netflix. Eu sei que, puta que pariu, Renan, você pode ver um episódio por semana e foda-se. Poderia, só que os episódios estão disponíveis e você, tendo tudo disponível ali, você acaba meio que sentindo de fora, né? Aquele sentimento de estar de fora de determinada coisa. Então isso acaba inconscientemente te motivando a assistir tudo de uma vez e muitas vezes perder alguns detalhes devido a você querer finalizar aquilo o mais rápido possível do que realmente aproveitar seu tempo assistindo a produção, né? Então, acho melhor que a Netflix faça isso do que mandar os 8 episódios de uma vez só que eu ainda acho que se ela fizesse num esquema da Prime, no esquema da Apple TV, com o Ruptura, por exemplo, seria muito mais proveitoso. Eu digo isso não só para Sandman, mas como também para The Witcher, como para Stranger Things ou outras grandes séries, né? Talvez esse tempo maior que o streaming pode dar para séries seja algo que traga uma longevidade maior para elas, um interesse maior do público e deixasse isso um pouco mais viável para diversas produções que são encerradas abruptamente na primeira temporada. Então, assim, Mas ok, como esperado, Netflix fazendo o que ela sempre faz e é isso aí. Mas uma coisa que eu tenho, assim, para comentar sobre Sandman é que, putz, eu acho que das adaptações que a gente vê recentemente, né, pegando o material base, vamos comparar aí The Witcher, Sandman, Garotos Detetives Mortos e outras coisas, eu acho que ela acaba sendo uma das séries que a Netflix adaptou de uma forma mais caprichosa. Eu digo isso não só em questão a roteiro, porque o roteiro teve mudanças, mas não foi nada de gritante, mas também eu digo em relação a capricho visual. Eu acho que Sandman ele acaba se destacando não só pela sua roteirização para os episódios e como que a gente tem uma passagem de mídia, mas também pelo capricho visual que teve os episódios. Então isso é um mérito muito grande da série e se outras séries tivessem esse mesmo capricho, eu acho que também daria muito certo, sabe? Então assim, que fique aí para Netflix que está encerrando Sandman ter esse mesmo capricho com outros materiais que ela queira adaptar. E não simplesmente pegar e jogar meio que de qualquer jeito para ser um produto a mais no seu catálogo, sabe? Dá um pouco mais de carinho em algumas ou nas produções que você for fazer. Com certeza vai chamar mais atração do público do que você fazer algo genérico contando só com uma base que muitas vezes vai olhar para aquilo e falar, putz, tá mal feito, não quero nem mais saber disso. Mas bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Foi nesse formato porque é mais sobre notícia mesmo, em breve novos conteúdos aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante divulgação. Na descrição, link para as nossas outras redes sociais. E claro, vocês também podem acompanhar nossos textos, seja de notícias, análises, artigos, cobertura de eventos no nosso site www.megascopio.com.br. E também no Spotify, porque além do MegaCast, que a gente tem lá, diversos já disponíveis, nós estamos fazendo a Guilda do Debate, em que normalmente participam o Nascente, o Sabac e eu. Nós três escrevemos para o site e a gente abriu essa nova linha de podcast lá no Spotify. Então, se vocês quiserem acompanhar, dê um pulinho lá, que vai ser muito da hora também, tá? E nos comentários fala aí se você pretende assistir a segunda temporada de Sandman, se você gosta dos quadrinhos de Sandman, o que você acha dessa situação toda. Essa troca de ideias é sempre bastante interessante e a gente tá aí para dialogar, né? Bom, muito obrigado e até a próxima.